Olá, sou Gabriele Cunha Rocha, graduanda do curso de Odontologia pela UEA e diretora administrativa da Liga Acadêmica de Endodontia da UEA. E seja bem-vindo à nossa aula da pré-palestra do Simpósio Integrado de Trauma Dental e Endodontia da UEA. E vamos para a aula de acidentes em endodontia, como prevenir e conduzir. Primeiramente, temos que falar sobre os fatores que levam a acidentes e complicações. Temos a complexidade anatômica dos dentes, desconhecimento das propriedades mecânicas dos instrumentos endodônticos, desconhecimento de procedimentos técnicos adequados e pouca habilidade do profissional. Isso mostra que temos que ter um conhecimento prévio de cada um desses tópicos, tendo alta atenção à complexidade anatômica dos dentes. Tanto a anatomia externa quanto a anatomia interna do sistema de condutos radiculares. Vamos falar sobre a diferença entre acidente e complicação. O que é o acidente? O acidente é aquilo que é considerado acontecimentos imprevistos que resultam em danos que vão dificultar ou até mesmo impedir com que seja realizada a execução do tratamento endodôntico. Já a complicação vai ser o efeito de dificultar a resolução daquele tratamento endodôntico, podendo advir de acidentes ou ser inerente ao dente. O que seria esse inerente ao dente? Seria a sua anatomia complexa. Dentre esses acidentes e complicações, nós temos a instrumentação em canais radiculares curvos. O que seria esse fator? Esse fator é um fator dificultante porque em condutos curvos nós temos 3 áreas de maior desgaste quando fazemos a instrumentação da parede dentinária. Nós temos maior desgaste em determinados sentidos do terço apical, do terço médio e do terço cervical. Dar uma atenção maior a esses parâmetros, nós visamos minimizar esses acidentes. E como que fazemos isso? Nós minimizamos esses acidentes desenvolvendo modificações, tanto na técnica da instrumentação quanto no design e composição dos instrumentos endodônticos. Dentre desses acidentes e complicações, nós vamos ter o degrau. O que vai ser o degrau? O degrau é uma irregularidade formada na parede radicular antes do limite apical. Ele ainda não é o chamado falso canal. Ele pode ser o início dele. Nele, nós não temos uma comunicação com o ligamento periodontal, o que traz um bom prognóstico. Ele vai ocorrer principalmente em condutos curvos, o que vai dificultar no avanço do instrumento endodôntico até o ápice. E o que traz, o que são essas causas? Nós temos, de novo, o desconhecimento da anatomia do conduto, do canal, do sistema de canais radiculares, o acesso coronário inadequado. Quando nós iniciamos uma endodontia, nós temos o acesso coronário. E tendo o erro já nessa fase, basicamente já nos traz uma endodontia que vai dar errado, que nós esperamos que vai dar errado. O terço coronário do dente, ele que vai dar o acesso ao sistema de canais radiculares. Tendo uma dificuldade nesse acesso, nós não vamos conseguir com que o nosso instrumento endodôntico chegue de forma adequada até eles ou até promova um desgaste maior e inadequado, do que nós não queremos desgastar. Além disso, o uso de instrumentos rígidos ou de diâmetro incompatível, o excesso de rotação durante a instrumentação, aquela forçação que há nos iniciantes da endodontia laboratorial, com os instrumentos, tentando chegar a ganhar aquele conduto com a ponta do instrumento. Isso daí vai promover a formação de degraus, entre outros acidentes.
Nós temos a obstrução do canal por resíduos de dentina, quando não há uma eficaz irrigação, aspiração. A patência, que é uma das bases da endodontia que vai dar certo. Como prevenção, nós temos o acesso coronário adequado, remoção de interferências dentinárias, de novo, com uma irrigação adequada, com a patência, com a aspiração contínua, a criação correta do glide path. O glide path, para quem não sabe, seria o que seria? Seria a conformação correta daquele conduto durante a instrumentação. Seria a confecção de uma dentina, de uma parede dentinária reta, com a conicidade adequada, mas que seja reta e não tenha reentrâncias, não tenha excessos, como é possível ver em cálculos pulpares. Enfim, o glide path, ele visa promover um ambiente com que o instrumento endodôntico não tenha dificuldade de seguir. Enfim, a utilização de técnicas de instrumentação com menor ângulo de rotação e instrumentos mais flexíveis, que são aqueles instrumentos de níquel-titânio, que são preferencialmente utilizados hoje. O que reduz a pressão sobre as paredes do canal. Nós nunca tentamos ganhar o conduto com a ponta, de novo falando, né? Nós tentamos promover a confecção dessa instrumentação modelando as paredes com a lateral do instrumento. Dentre outras complicações, nós temos o transporte apical. O transporte apical, ele seria o desvio do trajeto original do canal radicular na região apical. Ele ainda não é a formação de canal falso, ele seria causado pelo desgaste excessivo da parede externa dos canais curvos. Ele pode ser interno, não tendo comunicação com o ligamento periodontal, e pode ser externo, que seria o chamado zip, que seria quando ele rompe, ele promove aquele ligamento, aquela comunicação com o ligamento periodontal, tendo como clínica, como pode-se visualizar durante a endodontia, um sangramento abundante, com difícil estancamento hemorrágico, e em dentes com necrose pulpar, ele pode ser um mau prognóstico, porque há uma infecção contínua e ele traz uma dificuldade de obturação. Nas causas, nós temos o uso de instrumentos rígidos, principalmente os de aços inoxidáveis, por isso que hoje é trocado o de aço inoxidável pelas ligas de níquel-titânio, a movimentação errônea da limagem, que desgasta a parede externa do canal. Maior risco em canais com curvatura acentuada e com instrumentos de diâmetro e rigidez maior. Para prevenir esses acidentes e complicações, nós utilizamos, de novo, instrumentos de níquel-titânio, por ter maior flexibilidade e elasticidade, e também preferimos a movimentação de alargamento, evitando, de novo, a utilização da ponta das limas, porque mesmo sendo inativas, elas têm a capacidade de raspar aquela dentina e promover o transporte apical. Sobreinstrumentação. A sobreinstrumentação, também chamada de arrombamento do forame apical, ela vai ocorrer quando a instrumentação ultrapassar aquele limite do forame apical. Vai ultrapassar o limite CDC, enfim. Em canais mais retos, esse acidente vai resultar na ampliação do forame. Já em canais curvos, ele vai estar associado à formação de zip, de transporte apical.
Clinicamente, ele também vai ser visualizado por uma hemorragia persistente da região apical e vai estar fortemente entrelaçado com a dificuldade da adaptação da gota persa. Muitas vezes, durante a instrumentação, é passado batido quando não há a sequência radiográfica seguida corretamente. Aí, quando vamos tentar adaptar o cone de gota persa, ele não vai travar na medida que foi previamente determinada. E como consequência disso, dessa sobreinstrumentação, nós temos a perda da constrição apical, promovendo a formação de um ápice amplo e aberto, maior risco de sobreobturação, que levaria aquele produto obturador, o cimento endodôntico, a interagir com os tecidos periapicais, que pode até prevalecer uma inflamação naquele local, já que muitos cimentos têm substâncias que não são biocompatíveis. Dificuldade de selamento apical, infiltração de fluidos periapicais, maior chance de insucesso no tratamento endodôntico e aumento da ocorrência de bacteremias. O tratamento desse tipo de complicação vai consistir em estabelecer um novo batente apical, com o uso de limas de maior diâmetro em 2 a 3 milímetros aquém daquele ápice, e também pode ser estabelecido a formação de um tampão apical. Geralmente, a gente utiliza um cimento biocerâmico, MTA, base de silicato de cálcio, que são materiais biocompatíveis e que promovem como que eu posso falar? Que promovem a deposição de minerais naquele local, como se formasse uma nova dentina, bruscamente falando, sabe? Impedindo com que aquele material da obturação extravase para o meio. Como temos a sobreobturação, nós temos a sobreinstrumentação, nós temos a subinstrumentação. E o que seria ela? Ela vai ser exatamente o contrário da sobreinstrumentação. Ela vai ocorrer quando o preparo do canal radicular é realizado aquém do comprimento de trabalho. E as causas disso? Vão ser erros na determinação do comprimento de trabalho, o que traz de novo a importância de sempre seguir com a cronologia radiográfica, sempre tá conferindo na nossa reguinha endodôntica a distância que está o nosso stop de borracha, para garantir com que todo aquele comprimento que determinamos na odontometria seja seguido. Temos também a perda da patência do canal. Quando não realizamos a patência, há uma deposição dos detritos de dentina no terço apical daquele conduto, o que impede que os instrumentos sigam avançando. Temos técnica de instrumentação inadequada, obstrução apical por detritos de dentina, de novo, irrigação insuficiente, uso prolongado de instrumentos com baixa capacidade de remoção de resíduos. Geralmente, sugadores endodônticos que não são adequados. A forma de prevenir, nós temos manter a patência do canal com limas finas, limas do tipo, geralmente, utilizamos limas do tipo K com o diâmetro bem mais fino, irrigação e aspiração abundante, renovação frequente da solução irrigadora, limpeza constante dos instrumentos endodônticos, que eles sempre vão ter aquelas lascas de dentina infectada nele e vai estar obstruindo com que aquela parte ativa retire a dentina ao redor. E, diante de uma obstrução apical, como conduta, nós tentamos desobstruir com essa lima K,
Em canais curvos, nós temos uma cautela maior devido ao risco da perfuração daquele canal, da formação de canais falsos. Se a obstrução persistir, instrumentamos até o limite alcançado com os nossos instrumentos endodônticos e tem que seguir com acompanhamento clínico e radiográfico. Se em casos de necrose pulpar persistir aquela lesão dos tecidos adjacentes, tecidos periapicais, o que se faz? Geralmente temos que seguir para uma cirurgia. Temos que seguir uma conduta cirúrgica e muitas vezes, quando há persistência, temos que partir para apsectomia. Como muito falado antes, o falso canal ele vai ser um trajeto artificial criado na dentina, sem haver comunicação com o ligamento periodontal. Ele vai surgir, geralmente, de um degrau, mas pode ocorrer durante a remoção de um material obturador em caso de retratamento endodôntico, em canais atrésicos, curvos ou com obstruções apicais. A técnica correta para prevenir seria a respeito da anatomia do canal. Nós temos que ter esse conhecimento em casos que a radiografia não nos possibilitar uma visualização boa daquele conduto, ou a gente perceber que há uma sombra ali, ou que há uma curvatura muito acentuada, mas nós não conseguimos observar o limite daquele conduto, seria sempre de bom tom e necessária a utilização de tomografias para poder se observar melhor, ter o acompanhamento daquela curvatura, evitando com que esses acidentes aconteçam. E em casos que aconteçam, a conduta seria tentar recuperar o trajeto original e, se possível, instrumentar e obturar ambos os trajetos. Tá bom. Perfurações endodônticas. As perfurações vão ser comunicações acidentais entre a cavidade pulpar e ou o canal radicular com os tecidos periodontais e o meio bucal. Ela ocorre durante a abertura coronária ou a instrumentação. São classificadas em coronárias e radiculares. As perfurações coronárias, elas vão ocorrer durante a abertura coronária, principalmente com o desconhecimento da anatomia daquele dente. A anatomia, não só a anatomia tradicional, a anatomia que já se é conhecida daquele dente, mas é importante conhecermos as variações anatômicas conhecidas, que se tem em bibliografias, como em câmeras pulpares atrésicas, acesso inadequado ou uso incorreto de brocas e instrumentos. Essas perfurações podem ser supragengivais, que são tratadas facilmente com materiais restauradores, podem ser subgengivais, supraósseas, que exigem uma exposição cirúrgica ou extrusão ortodôntica daquele elemento, e temos a intraóssea, que já tem um prognóstico um pouco pior, que por haver essa comunicação da câmara pulpar com o osso, nós temos a prevalência de inflamações que têm uma mais difícil resolução. Elas devem ser seladas o mais rapidamente possíveis, de novo, com cimentos biocerâmicos. E até com aqueles de silicato de cálcio, um MTA, que vai ser o padrão ouro por conta da sua biocompatibilidade. E promove excelente vedamento e capacidade de estimular o reparo ósseo sedentário. Em casos em que há contaminação, em casos de necrose pulpar, é necessário controlar a infecção antes do selamento. Já em perfurações radiculares, nós temos a comunicação do canal radicular com os tecidos perirradiculares, sendo a hemorragia intensa o principal sinal clínico quando ocorre essas perfurações.
O tratamento, ele tem que ser rápido, ele deve ser, deve ser realizado o tampão daquela perfuração o mais rápido possível para evitar a contaminação, principalmente em casos de polpa necrótica. De novo, abundante irrigação com hipoclorito, remoção de tecido contaminado e uso de medicação é o indicado nesses casos. E conforme a localização dessas perfurações, nós temos as cervicais, as médias e apicais. As cervicais, elas são provocadas por instrumentos rígidos ou brocas em canais curvos. Também podem ser ocasionadas por aqueles alargadores, tanto largo quanto a Gates Glidden. Eles apresentam um prognóstico menos favorável e o selamento tem que ser feito com cimento obturador ou cimento de silicato de cálcio, MTA. As médias são relacionadas a degraus, falsos canais e obstruções. Se o trajeto original do canal puder ser recuperado, o prognóstico vai ser bom. Se caso contrário, será necessária uma abordagem cirúrgica. E em perfurações apicais, elas vão ocorrer principalmente em canais curvos e atrésicos, com a utilização de instrumentos que não são adequados. De novo, batendo na tecla da importância da escolha do instrumento. Aqueles de ligas de níquel-titânio são os mais indicados para a instrumentação desses condutos. E quando não é possível recuperar o conduto, de novo, tem que haver aquele acompanhamento radiográfico e clínico, e não havendo sucesso, temos que apelar para o procedimento cirúrgico. Agora, partindo para a fratura de instrumentos endodônticos, eles vão ser uma das intercorrências mais comuns. Sempre vai ocorrer com qualquer profissional que realiza endodontia em algum momento da vida clínica. Ele vai ocorrer durante preparo químico-mecânico, devido à elevada tensão mecânica nos instrumentos endodônticos. Está sim relacionado à anatomia do canal, mas aqueles instrumentos, tanto com uma liga metálica inferior ou aqueles que têm uma liga metálica melhorada, como as de níquel-titânio, eles podem sofrer tensões com o tempo de uso, com instrumentos que são usados, dependendo da marca, mais de 3, 4 vezes, eles vão sofrer um estresse mecânico e tendem a fraturar. Os instrumentos com menor diâmetro e defeitos de fabricação, eles apresentam um maior risco de fratura. Os principais tipos de fratura vão ser por torção, por dobramento e por flexão rotativa. O que seria o por torção? O por torção, ela vai ocorrer quando a ponta do instrumento fica presa no canal e o torque que o profissional, o dentista, aplicar, ultrapassar o limite de resistência. Por isso é importante conhecer os instrumentos que você está utilizando. Ela pode ser evitada com uma instrumentação mais delicada e com a indicada pelo fabricante do instrumento. O por dobramento é uma típica fratura de instrumentos de aço inoxidáveis que são previamente curvados, causados por ciclos repetitivos de flexão. A prevenção ela vai ocorrer com o uso de instrumentos mais flexíveis, de níquel-titânio e com ligas mais existem ligas mais novas que são superiores à de níquel-titânio e que promovem uma maior segurança ao profissional. E tem a fratura por flexão rotativa, que seria a fadiga cíclica, que é comum em instrumentos mecanizados que vão ter uma rotação mais rápida e que giram em canais curvos. Cada uma dessas limas, tanto quanto manuais, quanto as mecanizadas, elas vão ter um limite de uso. E é importante que se siga o que o fabricante vai estar indicando.
Para prevenir, é importante realizar o pré-alargamento cervical, utilizar os instrumentos com ligas mais maleáveis, mais super elásticas, em canais curvos, aplicar movimentos curtos e leves, que seria o peak motion, sem uma força excessiva, sempre com a instrumentação delicada, evitar pressão lateral e reduzir o tempo de permanência do instrumento em rotação. Descartar instrumentos antes do fim da vida útil, antes com que eles apresentem torção, desgaste da sua aresta ativa, vai evitar esses tipos de complicações, de acidentes. A conduta mediante fratura seria remover aquele fragmento, quando possível. Há casos em que não vai ser possível realizar a retirada desse fragmento. Aqui nessa imagem, retirada da bibliografia obrigatória de endodontia aqui pela UEA, nós vemos técnicas utilizadas que não é um instrumento que se vende por aí. Esse daí é realmente uma técnica que é realizada por muitos dentistas, que seria a confecção de um pegador com uma agulha um pouco mais calibrosa, mas com que consiga adentrar o conduto, e utilização de um fio de arame, pode ser ortodôntico, mas que entre naquela agulha, na luz daquela agulha, e faça tipo uma cordinha. E isso pode facilitar para pegar aquele fragmento, mas quando não é possível retirar aquele fragmento, o prognóstico não será ruim em alguma das vezes em que houve a descontaminação. Pode sim realizar a obturação com aquele fragmento, mas em casos em que se realizou a obturação, mas não teve um sucesso, quando se tem um acompanhamento clínico e radiográfico, de novo temos que partir para a remoção cirúrgica, tanto daquele ápice, com terço apical daquele dente, quanto com a retirada daquele fragmento que pode ter partido para os tecidos perirradiculares. E também a remoção pode ser realizada com ultrassom e com kits específicos, tanto disponibilizados pelas marcas Maceran e Endo-Extracto. Também há outras técnicas, mas isso daí daria uma aula apenas para isso, não é o nosso caso aqui. E por fim, nós temos os acidentes com hipoclorito. O que seriam esses acidentes? Seria a extrusão apical, o extravasamento dessa substância irrigadora nos tecidos moles do paciente, tanto no osso quanto nos tecidos quanto nos tecidos do ligamento periodontal. Suas principais causas seriam o uso de pressão excessiva durante a irrigação, a agulha travada no interior do canal, impedindo com que haja o refluxo dessa substância irrigadora, a inexistência ou destruição da constrição apical, em casos de transpasse apical, de arrombamento do forame, e erros de determinação do comprimento de trabalho, em que aquela agulha irrigadora ultrapasse aquele limite que colocamos de 4 a 5 milímetros aqui do limite CDC. Bom, os sintomas imediatos, eles vão ocorrer de forma súbita e alarmante. Será uma dor aguda e intensa e sensação de queimação. O paciente, ele logo declara que essa sintomatologia tem um edema instantâneo que pode se espalhar para a hemifácie do paciente e há um sangramento profuso através do canal radicular e tecidos adjacentes. O protocolo de emergência visa interromper a irrigação e acalmar o paciente, a aspiração daquela substância irrigadora e lavagem abundante com soro fisiológico gelado. Ele vai trazer para o paciente um
um pouco de bem-estar naquele momento, mas ele ainda vai estar sentindo a dor daquela substância que vai estar queimando seus tecidos. E a gente indica com que o paciente realize compressas frias nas primeiras 24 horas e após 24 horas compressas mornas, para ter uma melhor circulação e resposta imunológica. Nós também prescrevemos um protocolo de medicação de suporte, que seria a prescrição de analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides e antibióticos. E para prevenir, é sempre importante uma irrigação lenta, com aspiração, uma aspiração adequada, e seguir o comprimento de trabalho adequado, sempre tendo atenção na medida com que o stop de borracha vai estar naquela agulha de irrigação. E é isso. Muito obrigada.